Os seres humanos cometem um erro grave nessa questão da espiritualidade, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da religiosidade, ou queira você denominar isso da forma como quiser. Complexificam tudo demais. O desenvolvimento pessoal não é algo tão difícil assim, bem pelo contrário, é muito fácil, é muito simples. Basta apenas ser. Mas as pessoas são? As pessoas são? Não, elas não são. E o que é o ser? É um estado mental? É ter a mente cheia de pensamentos, de preocupações, de problemas e de coisas inúteis? Não. O ser é um estado vibracional. O ser espírito. Se o ser humano não é espírito, ele não é. Ele é apenas uma mente atribulada e preocupada, uma mente exagerada. Então a vida das pessoas hoje é muito exagerada. É uma vida complexa e artificial, onde os indivíduos não são, apenas representam um papel, vivem numa correria louca, sem tempo para nada. E o tempo que tem de sobra ainda desperdiçam com inúmeras coisas inúteis. Então, o segredo da espiritualidade está na simplicidade, numa vida simples, em buscar ouvir o que o seu íntimo tem a dizer e colocar um pouco de lado essa mente atribulada. Cristo disse: o espírito é pronto, mas a carne é fraca. O Filho de Deus disse tudo. Tudo o que nós precisamos está em latência no nosso espírito. Basta nós darmos a ele o espaço de dilatação que ele necessita. Assim ele desperta e magneticamente se conecta a planos mais etéreos que o terreno. E assim recebe as informações de que necessita, por meio da intuição. É isso que o ser humano precisa. Simplesmente dar espaço para que o seu espírito possa dilatar. Mas as pessoas dão espaço para o espírito? Não dão, porque vivem muito para o corpo, porque vivem muito para a mente. As pessoas hoje são obesas mentalmente. Essa mente humana obesa, abarrotada de coisas inúteis, soterra o espírito, o esmaga. E assim ele não consegue vir à tona, não consegue se manifestar, não consegue mostrar a sua vontade, porque a vontade é resultante do verdadeiro eu. Já os desejos são resultantes da mente humana, do ego mental, que se preocupa com a aparência, com a ostentação, com as artificialidades, ou seja, com essa vida completamente mecânica e artificial que as pessoas levam. Vida esta arquitetada pelos próprios homens e que vai na contramão da dinâmica do universo. O universo é muito simples. Me digam, o universo ele é complexo? Não. Ele está aí diante de nós, na sua simplicidade. E por que os seres humanos não conseguem se abrir para isso? Por que não conseguem se abrir? Porque se tornaram complexos mentalmente. Então, para se desenvolver espiritualmente, o ser humano não precisa de estudos extenuantes, horas e horas de leitura por dia. O ser humano precisa deixar espaço para o seu espírito. Não que a leitura seja um mal, bem pelo contrário. Eu também tive a minha fase de rato de biblioteca, em que eu passava horas e horas por dia lendo, mas num determinado instante eu vi que isso também não me ajudava, porque tudo o que é feito em excesso atrapalha o ser humano. Ler em demasia atrapalha.
Daí surge uma mente obesa, cheia de informações, porque de nada adianta ter a mente cheia de informações se o espírito não flui. O ser humano precisa buscar pela fluidez do seu espírito. E as leituras escolhidas por ele precisam favorecer isso. Aquelas leituras que apenas abarrotam a mente humana, no fim das contas não servem de nada e apenas atrapalham. Apenas atrapalham, porque a partir do momento que o ser humano busca apenas desenvolver o seu intelecto e a sua mente, ele não consegue ir adiante. Ele estagna, ele estaciona, ele adota uma determinada ideia, uma visão de mundo, uma ideologia, uma concepção e fica lá apenas lendo sobre isso e não sendo. Porque ler não significa que o ser humano está sendo. Ler não significa que o ser humano está sendo. Ele somente está sendo a partir do momento que vive intuitivamente, que está no tempo presente, centrado no seu núcleo interno, no núcleo, e não apenas na mente, que é a periferia do ser. É claro que a mente precisa ser utilizada, mas como um instrumento do espírito. A intuição precisa tocar o plexo solar, isso precisa ir adiante, chegar até o cerebelo e, por fim, ao cérebro frontal. Dessa forma surgem pensamentos saudáveis e a mente se torna um instrumento útil do espírito. E assim surge uma racionalidade saudável, tudo isso de dentro para fora. Mas as pessoas empreendem esse processo de fora para dentro, entulhando a mente com leituras, acreditando que isso é suficiente. E isso não leva ao desenvolvimento espiritual se o ser humano não der espaço para o seu espírito, para que ele possa dilatar. Então, de um lado temos esse intelectualismo, de outro lado temos uma espiritualidade oca, pessoas que acreditam que meditar horas e horas por dia seja a solução. Eu já fiz um vídeo sobre a meditação, eu disse que eu medito, mas sem nenhuma técnica. Eu não sento em posição de flor de lótus e fico lá, eu não faço nada disso. Para mim, a meditação é um estado de espírito. A minha vida, de certa forma, é uma meditação, porque eu passo o dia todo pensando sobre as questões essenciais da vida, sobre o destino, sobre o espírito, sobre o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos. Isso para mim é meditar, é ouvir a minha intuição. Eu faço isso trabalhando, eu faço isso descansando, faço isso caminhando, faço isso lendo em um momento ou outro, contemplando as árvores atrás de casa, olhando para o céu. Então, para mim a meditação não é uma coisa fixa, não é uma técnica, não é um exercício. Eu não acredito em exercícios, em contorções corporais, a pessoa acreditar que ao contorcer o seu corpo, ela está despertando o seu espírito. Eu não acredito nisso. Isso são apenas necessidades mentais que as pessoas ainda têm. Como elas não têm contato com o seu verdadeiro eu, elas procuram por estratégias para sentirem alguma coisa dentro de si, mas tudo no âmbito da mente humana, do ego mental. O espírito, quando desperta de dentro para fora, ele domina o corpo, domina a mente, tudo, e assim o ser humano não precisa de técnicas, de exercícios, de coisa alguma, não precisa forçar uma alimentação vegetal, não precisa se forçar a ser vegano. Tudo que é forçado prejudica o ser humano, tudo que é forçado prejudica. Abdrushim disse em sua obra Na Luz da Verdade que o ser humano deve ser natural em tudo o que ele faz. Basta ser
natural. Mas não confundamos essa naturalidade com ser um natureba. Quantos naturebas existem por aí? Quantas tribos de naturebas não existem por aí? As pessoas forçam a barra de inúmeras formas, através das religiões dogmáticas, através das ideologias políticas, através de uma intelectualidade forçada, ou através dessas espiritualidades orientalistas, esse orientalismo que existe no Ocidente. As pessoas procuram se prender a um ismo, e quem busca se prender a um ismo, na verdade, não quer fazer o seu trabalho interior. É mais fácil seguir um ismo do que despertar espiritualmente. E por todas essas coisas, por causa de todas essas questões, que as pessoas estão longe de si mesmas e acreditam que a espiritualidade é algo difícil de ser alcançado, sendo que é muito simples, é mais fácil do que as pessoas imaginam, é mais fácil do que as pessoas imaginam. Basta ser natural, basta buscar fluir, basta ouvir o seu íntimo, basta viver intuitivamente. Isso é tudo que o ser humano precisa fazer para estar desperto nessa vida, para evoluir espiritualmente. Não necessita de estudos extenuantes, meditações extenuantes, exercícios extenuantes, posições de meditação, contorções corporais, etc. e tal. Basta apenas ser. Quem é? Quem está sendo? Está contente consigo mesmo, da forma como é, e não precisa de nada disso. E compreende que o caminho da espiritualidade é muito simples. É fácil, na verdade, mas se tornou difícil para essa humanidade complexa, que está muito aqui no ego mental e longe do espírito. Quem está no âmbito do ego mental complica tudo, porque a mente não se capacita a compreender as coisas simples. É o coração que compreende as coisas. Ouça isso, caro amigo, ouça isso, compreenda isso. É o coração que compreende as coisas, ou seja, o espírito. A mente é apenas um instrumento. E não adianta de nada você ler um monte, você estudar um monte, você meditar, você ser um natureba, ou seja lá o que for, se você não der vazão ao seu espírito, se você não deixar ele brotar como uma nascente, de dentro para fora, lhe indicando o caminho. O problema é que as pessoas fogem de si mesmas, elas fogem da lógica da criação. No capítulo denominado Corpo Terreno, Corpo Terreno, na obra Na Luz da Verdade, Abdrushim diz que o ser humano busca se colocar fora da criação. O ser humano se aparta da criação. O ser humano cria um mundo de ilusões, de dogmas mentais, de fantasias, porque não quer se submeter à lógica da criação de Deus, à lógica do universo, que é muito simples. É muito simples. O universo é muito simples. Mas o ser humano é hoje uma criatura demasiadamente complexa, porque está muito aqui, no ego mental, e não no espírito. E mesmo os sentimentos que as pessoas experimentam dentro de si, em sua maior parte, são apenas substratos do próprio ego mental, porque a mente agindo sobre os sentidos corporais gera também sentimentalismos. Mas isso é diferente da intuição. A intuição brota de dentro para fora. Já os sentimentalismos são resultantes da ação sobre os sentidos humanos. Então é preciso tomar cuidado para distinguir essas duas coisas, para não confundi-las. Mas quem
desperta, quem desperta, ele tem uma nitidez sobre tudo isso. E confia na sua intuição, porque somente a intuição indica o caminho ao ser humano. Somente a intuição. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!